Por que o PT foi o alvo principal das manifestações? Por que não atacamos tão veementemente outros partidos onde também há corrupção? Quero trazer as respostas para estes questionamentos neste vídeo. E peço então alguns minutos da sua atenção. Sabemos que a corrupção não está apenas dentro do Partido dos Trabalhadores. Muitos outros partidos também se encontram mergulhados na lama da corrupção até o pescoço. Porém, a situação do PT é diferente, pois não se trata de um simples partido, mas sim de uma quadrilha que institucionalizou a corrupção como forma de governo, como uma maneira de se manter no poder. Vejam o que disse o ex-ministro Joaquim Barbosa em relação ao mensalão. E o que dizer dos crimes que eles praticaram e que hoje, em relação aos quais pagam pena, cumprem pena em presídio da capital federal? Como sustentar que isso não configura quadrilha, crimes contra a administração pública, crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, tudo provado, tudo documentado, decisão condenatória transitada em julgado. E como explicar esses empréstimos do governo de bilhões de dólares para ditaduras comunistas e governos bolivarianos à revelia do Congresso e pelas costas do povo brasileiro? Foi assinado por todos os partidos, com exceção do PT e do PCdoB, um pedido de instalação de uma CPI na Câmara para apurar esses desmandos do governo petista entre 2003 e 2015. Só em 2012, saíram dos cofres do BNDES mais de 875 milhões de dólares para Cuba e Angola, mais de 692 milhões de dólares foi destinado à reforma do Porto Mariel em Cuba. Em junho de 2014, um outro empréstimo de 150 milhões de dólares foi concedido à ditadura cubana para reformas em aeroportos. Mais de 650 milhões de dólares do BNDES também financiaram no Equador e no Peru a construção de hidrelétricas. E alguns outros milhões de dólares ainda financiaram obras em Moçambique, na África, no Panamá e na Venezuela. Vale lembrar que todas essas obras foram realizadas pela Odebrecht, uma das maiores doadoras da campanha de Lula e Dilma, e alvo de investigações da Operação Lava Jato. Empréstimos completamente inconstitucionais que ferem o princípio da transparência pública, feitos em segredo, sem passar pelo Congresso, sem o conhecimento e o aval dos parlamentares. Onde está a Procuradoria-Geral da República? Onde está a Ordem dos Advogados do Brasil, que não questionaram esses empréstimos inconstitucionais junto ao Supremo Tribunal Federal? O PT cuspe e sapateia em nossa Constituição, doa nosso dinheiro para ditaduras, enquanto o nosso país vive um verdadeiro caos. Pessoas morrendo em macas pelos corredores dos hospitais. Outros morrendo nas filas à espera de exames médicos que muitas vezes não chegam a tempo. Escolas com infraestruturas precárias. Professores que recebem salários miseráveis para exercer a profissão que era para ser a mais valorizada do mundo. Temos tantas necessidades em nosso país e não podemos aceitar ver o nosso dinheiro ser roubado de nós e enviado para bancar ditaduras comunistas e governos bolivarianos. No ano passado, o ministro venezuelano das Comunas, Elías Raua, veio ao Brasil firmar um acordo com o MST para dar a este treinamento de guerrilha. O governo desmente essa informação, dizendo que o acordo é para trocas de experiências agrícolas. Mas desde quando o MST tem trabalhadores agrícolas? Não passam de um bando de vagabundos, um braço armado do PT, bancados com o nosso dinheiro. Elías Raua é responsável pelo treinamento de guerrilheiros em seu país. No vídeo a seguir, ele fala claramente o que venho fazer em nosso país. Uma troca de experiências
um treinamento para fortalecer o que é fundamental, segundo ele, em uma revolução socialista. Vejam só. Brasil y Venezuela firman acuerdos de cooperación en economía comunal. El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales de Venezuela, Elías Jagua, y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil se reunieron en el municipio de Guararema, en el estado de Sao Paulo. Desde allí se llevó a cabo la firma de acuerdos para el fortalecimiento de la economía comunal y la producción de los trabajadores agrícolas de Latinoamérica. A firmar este convenio entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Movimiento Sin Tierra para incrementar la capacidad de intercambio de experiencia, de formación, aquí hay dos compatriotas venezolanos, de formación para fortalecer lo que es fundamental en una revolución socialista, que es la formación, la conciencia y la organización del pueblo para defender lo que ha logrado y seguir avanzando en la construcción de una sociedad socialista. Te agradezco, Alexandre, que podamos firmar este documento. Vejam a situação em que nos encontramos, o perigo iminente em que vivemos. Estamos a um passo de nos tornarmos uma Venezuela, uma Cuba. E o PT conta com o MST para esta revolução socialista, como bem disse esse ministro guerrilheiro venezuelano. Vejam a fala do ex-presidente Lula quando usa o MST para ameaçar o povo brasileiro que está indo às ruas. Então, eu quero paz e democracia, mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês. Isso é uma afronta à soberania de um país. Exército existe um só, que é as nossas Forças Armadas. O MST não passa de uma cambada de vagabundos armados a serviço da quadrilha petista. O Lula fala em democracia. Não temos democracia nesse país há muitos anos. O Estado está completamente aparelhado por essa quadrilha petista. Nem o STF, que é o guardião supremo da Constituição, não escapou. Isso não é uma democracia. Urnas eleitorais que não se pode recontar os votos, onde apenas 23 pessoas têm acesso à sua apuração. Isso é, uma apuração secreta, que eles manipulam como bem entendem. E esse cara de pau ainda fala em democracia. Vejam o que o líder do MST, o marginal João Pedro Stedley, falou na Venezuela sobre o nosso país. Frente a las derrotas que el pueblo les impone en las urnas, ellos manipulan el poder económico, manipulan la prensa para querernos derrotar en la ideología y en nuestro proyecto de liberación de Latinoamérica. Por eso en ese momento están atacando a ustedes, están atacando al pueblo argentino con Cristina y están atacando a nosotros en Brasil hablando de impeachment a la presidenta Dilma. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. No esmoreza, Maduro. No tenga miedo de esas mierdas que solo tienen dinero y manipulan la ideología. Frente a ellos, nosotros tenemos una fuerza que es la calle. Cuando tengan duda, sigan a Chávez y tomen la calle, que es en la calle que vamos a derrotar el imperio y toda la burguesía del continente. Adelante, comandante Maduro. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva el pueblo latinoamericano! ¡Viva la liberación de nuestra América! Gracias. Ele deixa bem claro que existe uma ideologia, um projeto para a América Latina, que é a implantação do projeto socialista em todos os países. E que a oposição, que somos nós, estamos impedindo isso, perseguindo-os, atacando o povo venezuelano,
atacando Kirchner na Argentina, pedindo impeachment da Dilma e que eles nos derrotarão de uma forma unida, ou seja, uma ameaça contra o povo brasileiro, que se nega a se submeter a uma ditadura comunista, a um sistema bolivariano. E é para este fim que serve o MST, como um exército do PT, como bem disse o ex-presidente Lula. Vejam a gravidade da situação que nos encontramos, meu povo. Precisamos nos unir contra isto, continuarmos as ruas, precisamos fazer resistência a esse estado de coisas que nos encontramos. E todo esse esquema muito bem organizado para a implantação do socialismo no Brasil e na América do Sul tem o seu pilar no Foro de São Paulo. O Foro é uma das maiores organizações criminosas do mundo. Fundada em 1990 por Fidel Castro e Lula, reúne centenas de partidos de esquerda legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno. Um alinhamento como nunca se viu antes entre crime e a política. A mídia e a oposição, sabe-se lá por quê, por mais de 20 anos escondeu a existência do Foro de São Paulo. Este tem grande influência em muitos países, sendo que já elegeram diversos presidentes de esquerda em toda a América Latina. Vejam nesse vídeo, feito para a campanha eleitoral de Chávez há alguns anos atrás na Venezuela, como que o ex-presidente Lula, em um delírio psicótico, analisa a situação dos países em que a esquerda governa, em especial a Venezuela. Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Em tudo o que fizemos até agora, que foi muito, o Fórum e os partidos do Fórum tiveram um grande papel, que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Observaram o nível de hipocrisia deste homem? Onde existe respeito com o povo venezuelano? Uma população que é perseguida e morta nas ruas, quando ousa se manifestar contra seus opressores, como bem vimos há pouco tempo atrás. Vivem sobre o jugo de uma ditadura, um país que vive uma situação econômica caótica, uma economia destruída, assim como Cuba, que vive em total miséria. E para este mesmo destino, caminha a passos largos o nosso Brasil, como bem vemos. Em qual país governado por estes comunistas existe criação de emprego, crescimento econômico ou inclusão social, como ele diz? No vídeo a seguir, vejam Hugo Chávez confessar que conheceu Lula e Raul Reis, comandante das Farc naquela época, em um encontro do Foro de São Paulo. Isso mesmo, pessoal. Lula, Chávez e o comandante das Farc juntinho em um perfeito alinhamento ideológico. Recuerdo cuando salí de prisión en 1994, yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo y allá fui a parar a San Salvador y una de las personas a las que conocí fue
en aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. Fala-se de uma aliança, de eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Isso é uma invenção absurda, provavelmente, dos seus adversários políticos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Eu acho que a explicação para essa confusão que impera às vezes, que os analistas discernem, é explicável por uma palavra simples, chama-se Fórum de São Paulo. Fórum de São Paulo, criado em 1990, se não estou equivocado, era um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e, chegando ao poder, para conservar o poder. A convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais. Porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Eu acho que o fio condutor é essa solidariedade partidária que nasceu no Fórum de São Paulo. O que você está mencionando é um pacto ideológico. Sem dúvida. Que se sobrepõe ao que seriam os objetivos de um Estado ou de um país. Sem dúvida. Na sua análise, o que acontece com a política externa brasileira é que ela obedece a preceitos ideológicos e não aos interesses nacionais. Foi o que o Viola disse, a política externa não é mais uma política de Estado, é uma política basicamente partidária. Você vai ser presidente de Salvador, e vou te dizer uma coisa, você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma, e esse acordo vai ficar 6, 7, 8 anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordon Viedo, em convocar um encontro parlamentário, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Se o roubo faz parte de um esquema de poder e está articulado com uma máquina partidária e, portanto, pertence a um projeto, ou se o roubo é, digamos assim, uma iniciativa individual, ainda que sejam várias iniciativas individuais. É isso que distingue o Mensalão, é isso que distingue o Petrolão de outros roubos que já houve no país. Aqui propina é uma coisa. O fato de estar articulado com um projeto de poder. Que é um ataque à democracia. Que é um ataque à democracia. Integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Nesse vídeo, Lula fala da importância do foro para a tomada do poder pela esquerda na América Latina. E diz também que devem muito aos companheiros cubanos, que, segundo ele, sempre ensinaram o exercício da tolerância e da convivência pacífica entre o pessoal da esquerda, é óbvio, porque na Cuba de Fidel, pacifismo e tolerância com os opositores políticos sempre foram exercidos com prisões e fuzilamentos. Portanto, o foro não passa de um pacto dos partidos de esquerda para chegar ao poder e se manter nele, a qualquer custo, como podemos observar hoje. Eles trabalham por um único objetivo, a implantação do socialismo na América Latina, em detrimento dos interesses dos próprios países. O PT é um partido ilegal,
como muito bem explicou Olavo de Carvalho em seu artigo 5 Crimes do Foro de São Paulo, onde ele fala que o Partido dos Trabalhadores deu abrigo e proteção política a organizações terroristas e a quadrilhas de narcotraficantes e sequestradores que neste interim espalharam o vício, o sofrimento e a morte por todo o continente, fazendo o mesmo do Brasil, o país onde mais cresce o consumo de drogas na América Latina. Fez uma associação entre entidades criminosas a partidos legais na busca de vantagens comuns. Transformou estes últimos em parceiros do crime, institucionalizando a ilegalidade como rotina normal da vida política em vários países. Burlou todas as constituições de seus países membros, convidando cada um de seus governantes a interferir despudoradamente na política interna das nações vizinhas e provendo os meios para que o fizessem sem que ninguém o percebesse, como confessou o senhor Lula, e sem jamais ter de prestar satisfações por isso a seus respectivos eleitorados. Ocultou sua existência e a natureza das suas atividades durante 16 anos, enquanto fazia e desfazia governos e determinava desde cima o destino de nações e povos inteiros, sem lhes dar a mínima satisfação ou explicação, rebaixando assim toda a política continental a uma condição de uma negociação secreta entre os interessados, transformando a democracia em uma fachada enganosa. É por estes e outros tantos motivos que o PT é o nosso alvo principal. Não iremos descansar enquanto não arrancarmos essa quadrilha do poder. Iremos às cortes internacionais se preciso for. O nosso país eles não destruirão. Fora a ditadura comunista, fora bolivarianismo. E espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para aqueles que ainda não entenderam a importância de tirarmos o PT do governo. A queda do PT no Brasil é um golpe duríssimo no Foro de São Paulo. E esta deve ser a nossa meta, como povo brasileiro. Frustrar os planos maquiavélicos da esquerda para o nosso país. No Brasil, o meu Brasil, eles não levam. Sei que sou uma formiguinha pequena, por isso eu peço que cada um de vocês façam a sua parte, conscientizando as pessoas da situação que se encontra no nosso país e se manifestando nas ruas e em redes sociais contra esse estado de coisas que vivemos. Pra cima deles, pessoal. O Brasil é nosso. Viva a democracia e fora o bolivarianismo, fora o comunismo, fora o PT.